tempo eu achei que era por sair de casa, passou um tempo eu preferi dizer que eu prefiro ficar em casa. E aí eu vou colocando outras verdades em cima daquela emoção para tapar ela. Eu vou usar argumentos que são racionais para as outras pessoas e porque é aceitável para mim também. Então, se é justificável para outra pessoa, é justificável para mim também. E aí eu vou dizer o quê? É o governo, é o dinheiro, é a crise, porque é justificável, todo mundo está vendo, é um elemento que é constatável para todo mundo. Mas é o quê? É uma desculpa tapada. Ela está tapada por uma justificativa. Quando você atravessa essas coberturas de justificativa, de racionalização, o termo é esse, racionalização, você vai achar esse termo lá na psicanálise freudiana. A racionalização é a justificativa racional, lógica, parece ser lógica, mas ela está tampando uma dor sua. Uma dor que é emocional, não tem nada de lógica. Porque se eu fui atropelado uma vez pelo carro, não tem nada de lógico, nem de estatístico, nem de normal, eu dizer que todas as vezes que eu for atravessar a rua, eu vou ser atropelado. Parece meio lógico, não parece? Mas e quando alguém é traído no relacionamento? A dor é tanta que ela fala assim, eu não vou mais me relacionar. Eu não confio mais em pessoas. Eu não confio mais em mim mesmo para escolher pessoas. Então eu vou pegar aquele cenário todo aquele desenho, toda aquela dor, e vou dar uma frase para significar ela. Pessoas não são confiáveis. Ou eu sou otário. Ou eu não sirvo para escolher pessoas. Ou eu tenho dedo podre, eu tenho dedo verde. Você já escutou essa expressão? A pessoa fala, eu tenho dedo verde, não consigo escolher gente. Ela está metaforizando. Foca na ideia da metáfora, gente. A metáfora, estudem isso. Anota aí, Milton Erickson, é o cara da hipnose ericksoniana, ele estuda só metáforas. Ele percebeu que o inconsciente humano se comunica através de metáforas. Quando o Pablo fala sair do caixão, ele está dizendo uma metáfora. Ele não está querendo dizer, vamos te desbloquear, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que programar sua vida, você vai ter que usar sistema de gestão de tempo. Ele não está dizendo nada disso, ele está falando, saia do caixão emocional. Como é que sai do caixão emocional? Isso é uma metáfora. Não tem como você sair do caixão, você não tem um caixão na sua cama. Não sei, tomara que não. Mas a gente está supondo que você vai entender a metáfora, que seu inconsciente vai dialogar com a informação que está sendo dita. Quem mais usava metáfora todo dia? O Jesus. O Jesus usava metáfora. Por que ele usava metáfora? Porque é uma comunicação inteligente. Quando eu uso a criatividade, aí a gente volta lá na imaginação. Quando eu uso a criatividade, eu estou usando uma comunicação inteligente. Inteligência é uma mistura de duas palavras. É do latim. Inter, que é entre, e ligere, que é leitura. É a leitura nas entrelinhas. Então, quando eu estou falando daquele negócio, mas eu não falo a respeito do que é, eu estou dizendo com inteligência, eu vou usar uma metáfora. Então, eu vou dizer, nossa, eu estou queimando de paixão. Queimar de paixão é uma metáfora. O louco, o psicótico, o cara que está lá internado no hospital psiquiátrico, ele vai escutar você falando isso e vai falar assim, como assim você está queimando de paixão? Não vai fazer sentido. O autista também tem uma dificuldade séria de entender metáfora, porque ele tem um lag linguístico, ele aprende a falar muito tarde, ele não sabe o significado duplo da linguagem. E aí você tem que explicar tudo literalmente para ele não vai entender as piadas dos mesmos jeitos que as pessoas falam. Então foca nisso. Quer dizer que é ruim, que é pior? Não. Quer dizer que ele está mais focado em concepções literais da situação. A linguagem para ele não é simbólica, como é para outra gama de pessoas. Mas vamos lá. A gente está trabalhando com metáfora. Eu vou atravessar a parte lógica, que está usando uma metáfora, que está dizendo que é a crise ou é o governo, para esconder uma dor emocional minha, para representar uma dor emocional minha. Até aí tudo bem. Como é que eu vou destravar isso? Que é o desbloqueio, que todo mundo pergunta. Como é que desbloqueia tal coisa, Pablo? Ele só fala assim, tem que ressignificar. O que é ressignificar? Que ele não escreve, porque é o trabalho dele. É aí que ele vai fazer o trabalho dele lá no IP. A prática é ele confrontar você com os argumentos lógicos que você vai querer trazer, mas ele te provar que é mentira. Você vai falar assim, é a crise. Mentira, não é a crise, porque eu ganhei mais dinheiro nessa crise do que você na sua vida toda. Então, como é que é a crise? Ah, mas é porque eu não confio em pessoas. Mentira, você consegue confiar em alguém para você trazer você aqui no carro? Então como é que você pode dizer que não confia em alguém na sua vida? Então você vai confrontar a sua racionalização. Quando chegar na sua dor, que você está tentando proteger, seu inconsciente trabalha em seu favor, ele vai criar desculpas para te proteger. Entenda isso. Quando as pessoas falam, você está se boicotando, não é que você está contra você, não.
Você está em favor de si mesmo. Mas por que eu estou em favor de mim mesmo e eu me boicoto? Eu e o Alan, que ele entrou aí, a gente conversou sobre isso ontem. Por que as pessoas se boicotam financeiramente? Eu lembro de paciente que falava assim, eu não posso ganhar mais do que meu pai. Da onde que ele tirou isso? Eu não posso ganhar mais do que meu pai. Porque ele vai ofender a família dele. Ele sabe que a família dele tem um pensamento de pobre. E que se ele crescer demais na vida, vão começar a enxergar ele com inveja. Ele sabe que os pais dele falam mal do vizinho que comprou uma casa nova, que falou que tá roubando. Então, na mente dele, se ele passar a ser o vizinho rico, ele vai ser excluído do âmbito familiar dele. Olha que bizarro, foca essa aí. Você se boicota por amor, gente. O conceito de amor que a gente tem é bugado. Ele é atrapalhado, digamos assim. Eu vou copiar o conceito de amor familiar que foi me ensinado nas entrelinhas. A criança que ela é rejeitada, ninguém fala com ela assim, você é um erro, não é pra você ter nascido. Às vezes fala, mas normalmente não fala. Ela vai perceber o jeito que o adulto olha para ela. Ela vai perceber que os outros irmãos são mais desejados do que ela. Ela vai perceber que o pai e a mãe não tá muito nem aí com ela, quando os tios, os avós ou outros pais têm mais estímulo com o próprio filho. Então ele vai fazer esse grau de comparação e vai perceber qual é a posição dele em relação à família. Aí vocês vão notar outro nome, Bert Hellinger, é o cara que desenvolveu a constelação sistêmica familiar. Ele desenvolveu, tem vários livros dele, vários livros. Ele estudou com o Milton Erickson também, é o cara da hipnose ericksoniana. Ele era um teólogo, se não me engano, acho que ele foi padre durante um tempo, seminarista, e depois ele começou a caminhar pelo mundo, ele é alemão. Ele morreu tem pouco tempo, deve ter uns 1 ano e meio, 2 anos, eu acho. Ele começou a destravar as pessoas fazendo a simulação da dor delas, fazendo uma encenação da dor delas. É muito parecido com o que o pessoal do psicodrama, que é uma abordagem da psicologia, da terapia, faz também. E a neurolinguística também faz isso às vezes. Se vocês começarem a estudar neurolinguística, vocês vão entender também o que é o rito de passagem dentro da neurolinguística. É necessário o rito de passagem. A mulher valoriza a criança porque tem dor no parto. Nossa, foi um sacrifício para colocar essa criança para fora. Já a criança que não deu dor não é marcante o suficiente. Parece. Né? Ela vai ter que se significar com outros pesos emocionais. O rito de passagem é necessário. Na cultura judaica, não tem adolescência. A criança passa para a vida adulta, no caso do menino, através de um ritual chamado Bar Mitzvah, que é lá com 12, 13 anos, tem um rito de passagem. É como o pai fala assim, você agora não está mais sob minha custódia. É você e Deus. E ele então passa a ter contato direto com o Eterno, ele é responsável pela própria adoração que ele dá, e já não está mais debaixo da lei espiritual do pai e da mãe. Mas na nossa cultura não tem isso. Mas enfim, rito de passagem, eu estava falando do desbloqueio, das dores emocionais, voltando mais um pouquinho, o Pablo vai te ajudar a voltar lá naquela dor emocional do trauma lá do passado, que você está tentando evitar, que seu inconsciente está tentando te proteger, por amor. Para quê? Para você ressignificar. É aí que é o X da questão. Aquele cenário do carro se aproximando e batendo nas minhas pernas, eu vou ter que construir um outro cenário. A dor emocional que eu me senti de ser catapultado para o outro lado da rua, que eu me senti impotente, que o cara fugiu e não me deu socorro, que eu me senti humilhado, que eu me senti desvalorizado, que as pessoas passaram na minha frente e começaram a dar risada, achando que eu estava só brincando, mas eu estava sentindo uma dor que ninguém mais sentia. E aí eu tô me sentindo humilhado, tô me sentindo reduzido, desvalorizado, desamado. Esse é o foco. Desamado, seja pela família, seja por Deus, seja pelas condições, falta amor naquele momento. A dor me faz perceber que eu não sou amado. É também um entendimento errado. A cultura vai transmitir isso. Tá? Porque não é só que a cultura, é a cultura adâmica dentro da gente vai transmitir isso. Se você sofre demais, pode ser que você tenha feito alguma coisa para você sofrer. Pega uma criança, começa a bater nela, bater. Ela vai, no final, perguntar assim, o que eu fiz? Então ela tá puxando a culpa para ela. Eu sou responsável por isso. Num movimento de recusa, eu vou começar a falar assim, eu não posso lidar com essa culpa porque eu não sei o que fazer. Já que o culpado sou eu, ou eu me mato, ou eu finjo que não é comigo. Aí eu vou jogar a culpa nos outros. Mas também o motorista estava bêbado. Mas também a calçada não está sinalizada. Mas também o prefeito deveria colocar um quebra-mola.
A culpa nunca é minha. Eu vou externalizar isso. Tá dando para acompanhar, gente? Só para... Sim. Ok, porque eu tô tentando falar rápido para ver se a gente anota bastante coisa, mas que entenda o conceito em si. Isso Pode também falar. está relacionado às crenças limitantes, né? Totalmente, porque a explicação que eu vou dar para aquela dor que eu estou representando é a crença limitante. Totalmente. É a própria crença limitante em si, que é também vinculada a uma ideia, que é vinculada a Uhum. uma pessoa. Eu vou imaginar que esse motorista bêbado que me atropelou é alguém. Toda vez que eu ver um cara bebendo, eu posso vincular aquela dor minha e vou querer rejeitar ela. Toda vez que eu ver um cara dirigindo sem cinto, eu vou querer vincular. Então sempre vou representar em alguém também. Eu vou começar a rejeitar pessoas Uhum. na tentativa de rejeitar a culpa que é minha, a responsabilidade que é minha, entende? E ao mesmo tempo, mas acasos não acontecem? Acontecem. Né? A probabilidade está aí, a estatística está aí. Quando você entende que você está amando de Deus, que Deus está cuidando do seu acaso também, você começa a encontrar sentido em tudo que te acontece como sendo plano divino. E aí grava essa chave, porque a gente vai falar a respeito disso daqui a pouco, quando eu falar de mentalização por gratidão. Mas vamos lá, estamos no desbloqueio ainda. O Pablo vai te ajudar a voltar lá naquela dor do passado que você está tentando evitar. Aí você está lá no trauma com ele e começa a chorar. Porque há 10 anos atrás eu fui atropelado e eu não queria sair mais de casa, e minha mãe me rejeitou, e meu pai me rejeitou, e ninguém olhou para mim, ninguém me levou no hospital, me senti rejeitado. Beleza. E agora, você consegue se ver nessa imagem? Consigo, beleza. Então, imagina que ela fica em preto e branco. Aí o cara começa a imaginar, o que tem? Agora imagina que ela fica sem som. O que tem? Ele já mudou a expressão dele. Você vai notar que a expressão dele mudou. O que você está fazendo? Você está alterando essa configuração visual da dor dele. Essa é uma técnica chamada reimprint ou switch, que o cara colocou lá a foto do livro. Isso é usado na PNL. O Pablo, ele vai tentar usar outra maneira, ele vai tentar distorcer essa imagem de outra maneira. Vocês devem ter visto a live que o rapaz ele fala que fuma e o Pablo tenta pegar elementos dele para ele imaginar na frente de um filho dele e o filho dele perguntando para ele. Só que ele não tem filho. Então ele tem que usar a imaginação. Como ele não tem filho, ele vai ter que imaginar qual seria o amor de um filho que tem que receber de um pai. Como ele não tem ainda, ele vai se imaginar ele mesmo sendo filho. É o exemplo que ele teve. Um exemplo de outra pessoa. A imaginação. Agora, se ele tiver um filho, a representação é muito mais forte. A emoção é muito mais forte. Mas vamos lá, depois a gente volta nisso. O Pablo vem, me acompanha hipnoticamente, me acompanha nesse trauma e vai mudar a imagem desse trauma. Deixou de ser tão ruim assim, agora ele vai colocar situações boas, emoções boas. O foco é a emoção. Inclusive, todo mundo que está aqui na live vai ganhar um PDF aí que é focado só nisso, como mentalizar de um jeito assim, de pegar na veia. O foco é na emoção. É de um autor que chama Neville Goddard. Se vocês quiserem estudar depois a respeito dele, tem muito material dele na internet. Ele era tido como um cristão místico cabalista. Tá? E cuidado com a literatura também, vocês têm que filtrar tudo. Qual que é a base, a rocha que a gente tem, que é firmada? Jesus Cristo na nova Uhum. aliança, no sacrifício dele. Se você começa a se alimentar, às vezes, de umas teorias assim, você não tem estômago, você vai passar mal. Você tem que entender qual que é a sua rocha firmada, senão você vai acabar misturando as explicações deles a respeito de quem é Jesus. Daqui a pouco você fala, Jesus nem nasceu. Então, cuidado com o que você está lendo e a credibilidade que você vai dar. Pega o código, mas não engole tudo, não. Inclusive do Pablo, tá? Pega o código, mas não engole tudo, não. Nem de mim também. Mas sempre conferir por conta própria. Mas vamos lá, que o tempo tá 25 minutos, tá tempo ainda. O Pablo vai alterar essa imagem, eu já perdi aquela noção de ser tão mal-estar assim. Ok, lembra que eu tô lá naquela memória lá atrás. Já não é mais tão ruim assim. Agora eu vou começar a ficar bom. E se o carro tivesse batido na sua cabeça? Seria bem pior. Então você tá vivo? Eu tô vivo. Aí ele começa a focar do lado bom da coisa. Ele começa a focar no lado de vantagem. E se você, por exemplo, quem você conheceu na sua vida que foi graças a esse acidente? Eu conheci minha mulher, graças ao acidente, ela me viu lá no hospital um dia que eu estava lá internado, acabei conhecendo. Então teve um aspecto bom? Vai ter que procurar esse aspecto bom. Se não encontrar ele, você vai criar imaginativamente. O cérebro não faz distinção do que é imaginado e do que é memória, lembra disso.
Então, quando você conduz uma pessoa a imaginar uma coisa boa, ela aceita do mesmo jeito. Você poderia, como o Pablo de vez em quando faz, imagina que em vez de você ser atropelado, o cara desce do carro, te dá um abraço, te dá um beijo, te dá um presente, te dá 10 mil reais. Como é que você vai se sentir? Ah, você vai olhar com estranheza, que é comum, e isso é bom, porque você está pegando aquela memória que você já tinha alimentado muito, colocou estranheza nela, tá? E depois começa a colocar uma outra memória em cima. Essa estranheza é necessária por causa de uma técnica que é chamada de associação mnemônica. Quem estuda isso, quem usa isso, são os memorizadores. Você vai ver de vez em quando na televisão os caras que memorizam que dia que era, dia 25 de maio de 1793. É o cara, quinta-feira. O cara tem uma técnica para isso, para memorizar. O cara que decora 30 nomes da primeira vez que ele escuta. Ele fala de trás para frente, da frente para trás. Ele está usando uma técnica. Eu dava palestra disso aí lá em Belo Horizonte, como os meninos que estão fazendo estudo para concurso, estudar aceleradamente. Eu não conseguia ler os livros da faculdade, fui procurar isso. Aí encontrei, vi que facilitou minha vida na faculdade, não, vou ensinar isso aqui para outras pessoas. Tem preceitos. A PNL também ajuda isso. Inclusive, o cara que desenvolveu a PNL, Richard Bandler, ele está vivo ainda, ele está no YouTube, ele ensina métodos de aprendizagem. Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar. Como aprender mais rápido, como aprender eficientemente. Você pode estudar um monte de coisas ao ponto das pessoas falarem assim, você está mentindo. Você está mentindo. Eu falo com as pessoas que eu estudo um monte de coisa. Quando eu vou listando as coisas que eu aprendo, elas duvidam, elas falam que é mentira. Eu não estou nem aí se elas acreditam não tem problema. Eu estou me municiando, eu estou aprendendo astronomia, economia, mercado financeiro, hebraico, grego. Ah, mas tudo isso junto ao mesmo tempo? É, cara. Quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não posso? Você vê um filme de alguém que faz isso? Por que que o nome dele é Richard Bandler? Se outra pessoa consegue fazer isso, por que eu não posso? É o mesmo cérebro, sabe? É a mesma mente. Oi, Alan. Eu só faço mapa mental. Comecei a fazer isso na faculdade, me ajudou muito. Comecei a ensinar isso para outras pessoas. E elas às vezes tinham dificuldade. Ah, isso não serve para mim. O que ela acabou de fazer? Ela travou a mente dela. Ela tá usando um argumento, porque é difícil, porque tem que aprender uma coisa nova, já tá difícil vir na faculdade, eu não quero vir. Ela travou. É a ideia do pobre que passa na frente da concessionária da Ferrari e fala, isso é só para rico, não é para mim. Enquanto o rico passa lá e fala, o que eu tenho que fazer para ganhar o dinheiro suficiente, para fazer o dinheiro suficiente, né, nem ganhar, para fazer o dinheiro suficiente para comprar essa Ferrari. Ele vai embora com a dúvida e o cérebro traz a resposta para ele enquanto ele está no banho, enquanto ele está acordando, fazendo café. Então você pode programar seu cérebro para trazer insights para você. A associação mnemônica ela tem uma vantagem de linkar a imagem que você tem numa emoção. E aí você monta um enredo de história na sua mente, que significa uma coisa só. As pessoas, quando têm um trauma, elas significam o trauma inteiro numa frase e começa a repetir isso. Então vamos lá, voltando. Coloquei estranheza, o Pablo tá lá, suponhando que o Pablo tá me acompanhando, ele colocou estranheza, me fez imaginar o cara descendo do carro, me abraçando, me dando 10 mil reais, me dando um beijo. Eu comecei agora a nutrir emoções diferentes nesse cenário, nesse filme que eu tô vendo, na minha mente. Quanto mais detalhes eu colocar nesse filme, melhor para minha emoção sentir. Você já deve ter escutado que o pensamento gera emoção e a emoção gera o comportamento. Tá correto. Se isso é repetido, você gera um hábito e tá correto também. Só que se você tem um pensamento disfuncional, o hábito também vai ser disfuncional. Aí você tem que procurar qual é a razão emocional daquele pensamento, desfazer ele para que ele possa então ser mudado. Senão a mudança não acontece assim. Algo caiu aí, né, Eunice? Telefone. Ixi. Mas vamos lá. Ele vai fazer uma associação mnemônica de uma nova memória
que era uma emoção ruim, agora para uma emoção boa. Toda vez que eu for lembrar do carro que me atropelou, eu vou lembrar agora do cenário que eu inventei dele descendo e me dando presente. Entende? Então, usando essa premissa, ele vai me fazer imaginar agora como será a minha vida para frente daqui. Lembra lá daquele videozinho que ele tá lá ensinando o cara a parar de fumar. Primeiro ele faz metáfora dos bichos, depois te dá um tempinho e fala, é muito rico. Beleza. Ele no vídeo que ele tá ensinando o cara a parar de fumar, uma live da parte da tarde que ele fez, ele imaginou o cara tendo um filho e tal, mas daqui a 10 anos o filho dele agradecendo ele porque ele parou de fumar. Então ele tá jogando a mente do cara lá pra frente. Que vantagem que tem isso? A vantagem é que o cérebro não faz distinção. Não tá nem aí se você tá vivendo a coisa antes, tá vivendo agora ou tá vivendo depois. Eu tava conversando aí a respeito do mercado financeiro agora há pouco. E isso está totalmente ligado ao benefício de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que é benefício de longo prazo para o cérebro que consegue lá na frente, daqui a 10 anos, e conceber emocionalmente os juros de 1% ao dia? Em 10 anos, você ficou trilionário. R$ 100 com juros de 1% ao dia, você ficou trilionário. Sem dúvida nenhuma. Então, qual seria a emoção de estar trilionário agora? E é isso que o livrinho vai ensinar para vocês, do Neville Goddard. Lembra lá no começo que eu falei do vendedor de casas? E de 3 categorias de pessoas que a PNL define? O visual, o auditivo e o sinestésico. Quando você incita esses 3 elementos na sua visualização, na sua mentalização, a emoção surge. Ah, eu quero ter dinheiro, quero fazer prosperar, beleza. Eu vou mentalizar. Como é que eu vou fazer então? Eu vou me imaginar recebendo o crédito, recebendo a retribuição final. Vou dar um exemplo. Amanhã eu tenho que dar uma aula e eu morro de medo de conversar em público. O que eu vou fazer? Vou me imaginar já amanhã, depois da palestra, recebendo agradecimentos e as pessoas me abraçando e dizendo como que foi bom, eu recebendo a gratidão das pessoas. Quando eu recebo aquela gratidão das pessoas, aí eu tenho que focar no que eu estou ouvindo das pessoas, no que eu tô vendo das pessoas, eu tenho que lembrar dos detalhezinhos que ela vai fazer na expressão facial dela. Se eu gosto de ver o cabelo das pessoas, eu vou ver o cabelo que ela vai trazer, o cabelo que ela vai tá quando ela falar obrigado para mim. Se eu gosto de sentir o abraço, eu vou imaginar ela trazendo um abraço para mim, as pessoas no final da palestra. De maneira tão vívida que eu, com os olhos fechados, consiga perceber que eu estou lá. E aí tá o segredo da coisa. Quando você fica aí cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio nesse estado, seu corpo se enche de neuroquímico, se enche. Serotonina, dopamina, noradrenalina, e inclusive cortisol também, porque você está se sentindo amado. E o amor, ele exponencia tudo. O amor genuíno, não é paixão, não. O amor genuíno exponencia inclusive o cortisol, verdade, que é o hormônio que eles falam que é o ruim, que é o hormônio da dor, do sofrimento. Mas por quê? Porque o amor também supera o sofrimento. Amor genuíno, ele não liga pro sofrimento. Você tá amando um filho, amando alguém, que você, nossa, eu dou a vida por você, cara. Pode tirar meu braço se você quiser, eu supero a dor. Sabe? Então vem o sofrimento junto, mas ele não é considerado, ele é anulado. Então todos os hormônios estão na alta. Quando eu estou me sentindo grato. O foco é a gratidão. O Pablo falou algumas vezes a respeito disso. Mas como que eu vou incitar a gratidão? Me imaginando já recebido aquilo que eu estou pedindo. Para de pedir, começa a agradecer. Isso alguns líderes religiosos começam a falar. Para, você está pedindo uma bênção, para de pedir a bênção, começa a agradecer. Isso é um preceito bíblico, sim, que os cabalistas já estão praticando há muitos séculos atrás. Então começa a agradecer, usa a sua mente, a sua criatividade, para se imaginar já Deus te dando aquilo, você já tendo recebido aquilo. Quer uma Ferrari? Você imagina lá sentado, se vocês entrarem no canal do Zanon, vocês vão ouvir ele dizendo que ele comprou uma Porsche recentemente, de aniversário para ele mesmo, e que ele contando que ele se via, se imaginava segurando o volante e sentindo a textura do volante. Olha aí, tem a sinestesia. Escutando o barulho do carro, tem a audição. Vendo os detalhes do carro, tem a visão. E ele ficava minutos e minutos e minutos ali. O que você está fazendo? Você está marcando no seu cérebro, na sua mente. Nem estou falando de questão espiritual ainda. Tá? Não falei nada disso ainda. Tem muita coisa para ser dita, mas não estou falando de nada disso ainda. Histórico aí que eu me envolvi com ocultismo. Depois Jesus me catou pelo pescoço e me sacudiu. E eu vi coisas assim que eu gostaria de falar, mas nem todo mundo tem estômago para ouvir. Mas não tem problema. O espiritual existe, é real.
Ele é hiper real. E é o mundo primário, que o Pablo fala também a respeito disso. É real. É o mundo primário e esse mundo é a manifestação do mundo espiritual. E eu acesso o mundo espiritual pela mente, pela imaginação. Bruxos e satanistas da vida fazem viagem astral do mesmo jeito que pessoas do bem também fazem, através da imaginação. E aí você vê elementos disso aí sendo estudado. Ah, mas por que funciona? Por que acontece? Os religiosos vão falar, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, isso é coisa do capeta. Mas o capeta foi feito por quem? Ele está amando de quem? O diabo não foi levado para peneirar Pedro? Para fortalecer a fé de Pedro? Ok, então tem seus usos também, tem seu aprendizado. O Salomão, o cara mais sábio da terra. O Pablo acho que não fala muito desse lado de Salomão, ele não comenta muito, mas tem toda uma vertente ocultista de magia negra do cabalismo, baseado nos ensinos de Salomão, que vinha desde antes de Salomão, inclusive, que ele aprimorou a ideia que ele teve contatos com os espíritos, que Deus permitiu para ele conceder, que concedeu para ele. E do mesmo jeito que Jesus controlava os demônios, Salomão também fazia isso. E isso tem relatos assim, não são poucos, são muitos, só não vai estar no cânon bíblico que a gente conhece. São de literaturas ocultistas, que são até mais estudadas do que a Bíblia. Mas enfim. Onde que eu quero chegar? Focar na gratidão e na sensação visual, auditiva e sinestésica da gratidão daquilo que você estava pedindo e começar a agradecer. Só que quando, e aí tem um outro foco, quando você dorme, tudo que você passou no dia vai para a memória de médio prazo para descer para de curto para descer para de longo prazo quando você chega no sono REM, que é o último sono. Você consegue treinando, fazer igual o Pablo. Vou dormir direto, vai lá para o sono REM direto. Isso é possível. Você treina com hipnose, tem treinos mentais para isso. Isso é bem possível. Você dorme profundamente muito rápido. Você desce direto para a frequência cerebral do sono REM, começa a sonhar já logo no começo. Quando você vai para lá, todas as memórias do dia, elas são organizadas e só fica as memórias emocionais. Você não lembra, eu garanto que você não lembra o que você comeu no dia 2 de fevereiro do ano passado. Alguém lembra? Eu não sei se é aniversário de alguém aí. Mas alguém faz aniversário em fevereiro? Aí? Fala um mês aí de aniversário. Eunice, você faz aniversário em qual mês? Dezembro. Dezembro. Você lembra o que você comeu no aniversário de dezembro do ano passado? Não? Lembro não. Você lembra de algum aniversário seu que você comeu alguma coisa? Lembro. Qual? Eu lembro. Foca ano isso, passado, gente. ano retrasado, né? Ano retrasado, onde que eles fizeram uma surpresa para mim, né? E fizeram um churrasco aqui em casa para mim. Então, aí como eu comi, né? Churrasco? Frango, que eu amo. Frango, que você ama. Frango, asinha, linguiça. Carne de boi, carne de porco. Frango, asinha, linguiça, carne de boi, carne de porco. Você consegue pão lembrar? De alho. Pão de alho, tem 6 itens aí. Já tem 6. Você consegue lembrar dos 6 itens que você comeu na semana passada? Semana passada? Algumas coisas. Na terça-feira da semana passada, no almoço? É mais difícil, não é? Na terça-feira? Aí começa a puxar na memória, né? Por que é mais fácil eu puxar uma memória lá de dezembro do ano retrasado e com muito mais detalhes do que lembrar o que aconteceu na semana passada? A sua memória, ela é vinculada... Marcou, né? Exato. Mas por que marcou? O registro é emocional. Lembra disso, gente. Foca nisso. Você só vai lembrar do que é emocionalmente vibrante para você. Por isso que a associação mnemônica, quando eu tenho que fazer o estudante de direito decorar 30 palavras em 5 minutos, eu tenho que fazer essas palavras registrar emocionalmente nele. Eu vou fazer decorar 10 nomes de insetos. Como é que eu faço? Eu faço ele imaginar o inseto fazendo, dizendo e acontecendo algo extremamente bizarro na vida dele, na frente dele. Ou falando, para ele escutar uma coisa bizarra, ver uma coisa bizarra. O bizarro marca emocionalmente. Seja para ruim ou seja para bom. Tanto faz. Mas é porque é diferente do todo. Aquele churrasco marcou porque foi um aniversário diferente dos outros. Foi um almoço, um jantar diferente dos outros. Marcou emocionalmente. Era a asinha, o frango que ela ama. Não era um frango comum, era o frango que ela ama.
Agora, se fosse um frango ruim, se alguém tivesse tido um acidente, cortado um braço naquele dia, iria gravar do mesmo jeito. Entenda isso. Então, quando eu posso voltar nas memórias ruins e trocar elas para memórias boas, você tem um poder infinito na mão de te destravar para tudo. Para tudo. É o que o Pablo começava a falar a respeito. Eu lembrei de um menino que na minha infância falou que não adiantava ter dinheiro para comprar uma Ferrari. Então, ele lembrou disso, o que ele fez com a memória? Ele não sei se ele falou, acho que ele não falou. Eu vou pensar a memória acontecendo de um jeito diferente. Eu vou imaginar a mesma pessoa me dizendo coisas diferentes. Falando, não, cara, vai lá, compra, você vai conseguir essa Ferrari, você vai comprar essa Ferrari. Gente, alguém já escutou um xingo da mãe e do pai que te deixou magoado? Eu imagino todo mundo. Todo mundo já deve falar assim, você é um burro, você é um idiota, um tapado. Eles têm os problemas deles, e a gente vai ter que aprender a perdoar isso. Mas fica muito mais fácil quando eu aprendo essa técnica, e no dia que meu pai fala, por exemplo, que toda aplicação financeira é ruim, é perigosa, hoje eu consigo colocar a voz dele aqui, falando para mim, a aplicação financeira é legal, basta você saber qual aplicação você tem que fazer, basta você entender do que você está fazendo. As aplicações financeiras podem ser muito produtivas, você vai conseguir, você vai aprender mais, cada vez mais a respeito disso, com a voz dele. Na mesma situação que ele falou. Se for na mesa de jantar, eu vou imaginar ele, na mesma mesa de jantar, falando essa situação para mim. Faz sentido, gente? Eu tô causando um novo registro na minha memória, baseado naquela memória emocional ruim. Você já viu alguém falando assim? Nossa, eu vou comer... Aliás, vou escutar aquela música tal... Aí quando alguém vai lá e faz um trocadilho, uma piada em cima da música, ou coloca uma música numa versão ruim, aí você fala assim, você estragou essa música pra mim, cara? Você estragou essa música pra mim? Sei lá, às vezes, principalmente memória romântica. Você tem uma música que você gosta, você passa uma memória romântica com alguém, que tem uma música de contexto. Se a situação não é boa, se a memória não te traz, não te elicia emoções boas, você fala assim, essa música agora pra mim não serve mais. Não é que a música não serve, ela te evoca aquelas emoções que não estão resolvidas ainda. O dia que você estiver bem com aquela pessoa, com aquele trauma, com aquele rancor, você vai escutar essa música sem problema nenhum. Não existe isso de esquecer relacionamento, de esquecer pessoa, esquecer trauma. Não existe esquecer trauma. Existe ressignificar as emoções baseadas nele. Todo mundo é capaz de ver um filme de terror e conseguir dormir algum dia de novo. Então você é capaz de ver o enredo que você passou, emocionalmente ruim, e imaginar sendo um desenho infantil acontecendo. Mas que sentido tem isso? Não interessa. Sua mente não quer saber disso. Sua mente só quer saber do que você está imaginando. Ela vai trazer tudo como real. Nos primeiros vídeos do Pablo, ele falou a respeito de transformar em bizarro para você romper o medo. Ele falou a respeito que ele estava fazendo uma viagem, acho que para a Alemanha, se não me engano, com a mulher dele. Ela estava andando na rua e ele ficou com medo dos turcos pegarem ela e tal. Aí ele começou a trazer um cenário bizarro para a mente dele. Ela vai ser sequestrada, eles vão picar ela em picadinhos, em pedacinhos, vai processar ela, vai colocar ela dentro da noninha e vai vender para as pessoas. Aí a mente dele falou assim, que isso, cara? Não tem nada a ver. Aí perdeu o significado do medo. O cenário horrível que estava se construindo, perdeu. O que ele fez? Pegou a imagem. Quem tem pavor de cachorro, quem tem pavor de galinha, você pergunta assim, como é que você enxerga o cachorro? A pessoa fala assim, eu vejo com aqueles dentes enormes, babando, às vezes escorrendo sangue. É? Imagina esses dentes agora caindo, ficando banguela. Como é que é a sensação? Fica diferente. Você acabou de destravar aquela pessoa. Você bota uma outra sugestão. Toda vez que você pensar nos cachorros agora, você vai lembrar dele banguela. Você acabou de fazer uma sugestão hipnótica nela, coisa que há 100 anos atrás te queimaria na fogueira dizendo que você é uma bruxa. Porque o feitiço, maldição, funciona do mesmo jeito. Por que pega? Porque a pessoa abraça o medo daquela coisa acontecendo. E ela vai realizar aquilo que ela imagina que vai acontecer nela. Com Jó, não sei se vocês conhecem a história, só aconteceu aquilo que ele tinha medo. Era a legalidade que ele estava dando pro diabo. É a única legalidade. Então, quando você não tem medo, você não tem mais nada do que temer, não tem como dar errado. O Jesus vem e te garante a morte. Você não precisa mais ter medo da morte. Então, você vai perder o quê? Dinheiro, roupa, comida, corpo, saúde? Mas isso não vale nada. Não vale nada. Vou ter eternidade. O que vale 50 anos aqui? Não vale nada. Aí o desespero de não viver a vida, como eu imagino, e dela acabar, começa a ser alterado. Dá um passeio no cemitério.
Salomão, está estudando aí Eclesiastes esses dias, Salomão tem nos primeiros versículos, nos primeiros capítulos de Eclesiastes, acho que é capítulo 3, se não me engano, ou 1, 3, ele fala assim, é mais proveitoso você ir num velório do que ir numa festa. O velório vai te trazer reflexão a respeito da vida, do valor dela. A festa vai te distrair a respeito do valor da vida. Então isso é Salomão de Eclesiastes. Salomão de Eclesiastes está bem depressivo. Né? Depois, talvez, quem sabe o Pablo vai estudar o Salomão de Cantares, que aí é o desfrute, aí é alegria, aí é prazer, né? É o descanso. Mas tomara, a gente talvez chegue lá com ele também. Gente, eu sei que eu falei um monte de coisas. Eu sei que eu falei que eu dei volta em vários assuntos. Eu tentei ser o mais sucinto, mais denso possível. Não sei se eu marquei alguma coisa aqui. As dúvidas que ficaram mais marcantes aí, pode colocar na mesa. Oi, Alan. Oh, quando eu dei esse passeio lá no cemitério, eu vi gente que era mais nova do que eu. Gente que nasceu no mesmo ano que eu. Falei, e aí? Qual a vantagem que eu tenho? Qual a possibilidade que eu tenho que a outra não tem? De realizar. Porque se eu morrer e ela morre também, vai estar na mesma, mas e o que eu tô deixando? Ah, já que tudo é vaidade, o que é que fica então pra eternidade? Vocês têm noção disso? Relacionamento, gente. O Pablo às vezes dá essa dica. Não é o que você acumula, é o que você dá que vai ficar. É o que você solta que vai ficar. Tem uma metáfora, uma historinha de um filme com o Robbie Williams. Eu esqueci o nome desse filme, talvez eu vá lembrar até o final. Ele é um louco, talvez se você procurar pela descrição você consegue. Ele é um louco que acredita ser um guardião do castelo. E ele vive nas praças e tal. Chega um cara que quer. Ele é radialista, esse cara que é amigo dele. E começa a acompanhar, porque o Robbie Williams, mesmo sendo louco, fala umas coisas bem profundas e ele não entende. Aí uma hora ele tá na praça e ele fala assim: existia um rei que ele estava prometido de assumir o reino. E um dia ele ficou sabendo do Santo Graal. O Santo Graal é aquele cálice, teoricamente, de que Jesus teria tomado o vinho e que ele seria o segredo da vida eterna. E ele mandou os homens ir junto com ele no meio da floresta procurar esse Santo Graal. E ele achou o Santo Graal. Ele viu surgindo num portal na frente dele. Só que quando ele foi pegar o portal, ele foi pegar o Santo Graal, um fogo queimou a mão dele e sumiu. E ele ficou com essas marcas de queimadura pela vida inteira. E ele colocou vários homens, ele assumiu o reino, ficou velho, colocou vários homens sempre para procurar esse Santo Graal, até que ele ficou louco. Já velho, louco, né, na sua busca infinda pelo Santo Graal, ele deixou a porta do castelo aberta, ele já tá no chão, igual louco, perguntou, o que você quer? Aí ele falou assim, eu quero um pouco de água. Aí o louco vai lá e pega na mesa um copo com água e traz. Quando o rei pega o copo com água para tomar, era o Santo Graal, estava na mão dele. E ele fica impactado, fala, como assim? Você trouxe isso? Como é que você encontrou esse Santo Graal aqui? E o louco, que parecia não ser tão louco assim, falou assim, olha, eu só escutei você dizer que queria água e fui atender seu pedido. E aí a metáfora acaba aí. Qual seria a moral da história? Tem vários, cada um vai dar o seu próprio entendimento, e esse que é o legal das metáforas hipnóticas. Se vocês forem estudar Milton Erickson, ele trabalha muito com isso. E Jesus também. Era a mesma estratégia. Você encontra o Santo Graal no serviço ao outro. Você encontra a realização em realizar o outro. Eu poderia estar aqui curtindo a minha aposentadoria aqui na beira do rio, eu moro num lugar muito lindo, muito bacana, de causar inveja em um monte de gente que mora na beira da cidade. Mas eu estou aqui, estou transmitindo conhecimento que para mim parece ser algo óbvio, mas eu sei que para outras pessoas vão agregar, vai destravar outras pessoas. Para mim é uma coisa simples, mas quando eu vejo gente falando assim, mas isso aí vale ouro, para mim vale ouro. Não é mesmo, para mim não vale nada. Eu tive que ressignificar isso, porque eu não conseguia, até eu perceber, até eu notar que eu estava me desvalorizando. Até eu notar que tudo que eu tocava a mão eu achava que valia menos. Isso é uma crença financeira também que a gente precisa mudar. Se eu acho que vale menos aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço, eu não vou ter coragem de cobrar, eu não vou ter coragem de dar para o outro, porque eu acho que é ruim demais. Eu não estou achando que o que eu faço ruim é ruim, eu estou achando que eu sou ruim demais.
Quem sou eu para me julgar? Eu sou Deus? Eu não sou Deus. Só Deus pode me julgar, e isso quer dizer que nem eu posso me julgar. Eu não sou competente para dizer quem eu sou. Ninguém vai ter esse impasse sozinho. Ah, eu sou filho de Deus. Não. Nem Jesus, gente, entenda isso. Nem Jesus ficou sabendo que ele era filho de Deus se ele não tivesse contato com a Torá. Com 5 anos, 6 anos de idade, todo judeu já sabe a Torá de cor. Com 12 anos, ele vai lá e fala assim, ó, eu estava na casa do meu pai, fazendo a vontade dele. Ele fala isso com os pais dele. A configuração de família dele já mudou. Isso para um psicólogo que vai buscar as suas dores baseado na sua relação parental, de mãe e pai, você fala, o que essa criança tem de diferente? Essa criança é maluca. Não é que ela é maluca, ela é ciente de quem ela é. Ela não cresceu com trauma. Ela sabia que o pai e a mãe, na verdade, são irmãos que Deus colocou na terra para cuidar dela. Ah, vocês estão fazendo o máximo que vocês conseguem. Estão fazendo o máximo que vocês podem. Vocês estão fazendo até demais. Quando você percebe que seu pai e sua mãe são seus irmãos, na verdade, você fala, poxa, eles fizeram até um bom trabalho, até bem demais. Acho que eles estão precisando de ajuda, na verdade. Vem cá, vou te ajudar. Você começa a ter compaixão, você começa a amar do jeito certo, sem esperar a obrigação deles. Ah, você devia ter me amado do jeito certo, você devia ter me dado amparo. Não, você está confundindo. Você está atribuindo a eles uma função que é de Deus. E Deus vai te dar essa função de te amar no significado da sua dor e do seu prazer. Ele vai fazer você entender a dor. Ele vai fazer você entender o prazer também. Então, tá tudo lá, já está escrito. Só que vai estar numa linguagem inteligente, nas entrelinhas. É para bobo não achar mesmo. É para o cara que está mal intencionado não descobrir mesmo. Por isso que Jesus falava em metáforas. É para que nem todo mundo entenda. Só para aquele que está disposto, para aquele que está querendo. Esse vai entender. Esse está com o coração entregue, esse está pela fé, crendo que o que eu estou falando é alimento. Isso é vida, gente. Isso transborda de você, porque você começa a se alimentar também e fala, olha, tem algo aqui, gente, que se vocês se debruçarem para começar a perceber, ele se expande. Lembra? Naquilo que você foca, vai se expandir. O cara que procura um Deus raivoso na Bíblia, ele vai achar. Mas o cara que percebe o Deus de amor na Bíblia, ele vai achar muito mais. Inclusive nos momentos que ele está raivoso. Ele vai ver amor naquilo. Entende? Então, qual o ângulo que a gente está vendo da situação? Eu coloquei aquela imagenzinha no grupo, né? São duas pessoas conversando, mas tem uma imagem de um coelho ali no meio. De longe parece uma coisa, mas olha direito. Sua dor que você está evitando, mas não quero mais falar disso, aqueles assuntos que você evita, que você não quer tocar, tira um tempinho e usa uma metodologia que chama dissociação. Começa a se imaginar como num filme, assistindo um filme em preto e branco, sem som, acessando aquelas memórias que você não dá conta de acessar. Aí fica fácil. Você não está vivenciando, você não está experienciando no seu corpo a dor. Faz de conta que é um filme em preto e branco sem som. Você consegue ver todas as suas cenas dolorosas da sua vida, aí você começa a redesenhar essa cena. Começa a fazer um cenário diferente. Banca o editor, o autor da sua vida. Augusto Cury fala muito disso. Inclusive, Augusto Cury teve o mesmo impacto com Jesus que eu tive. Eu converti com ninguém estava pregando para mim, não. Eu não vou dizer que foi sozinho, porque eu sabia que Deus tinha... Hoje eu sei que Deus tem um plano até nas coincidências, né? Mas foi o mesmo princípio do Augusto Cury, ateísta, praticante e ativista. Eu era mais um cético místico, mas ele era casca grossa. E quando ele foi estudar a mente de Jesus, ele ficou embasbacado. A frase que eu hoje entendo com conceito técnico é que o personagem Jesus, ele não cabe no imaginário humano. O que ele está querendo dizer? A capacidade cerebral humana não comporta, autor nenhum conseguiria escrever o personagem Jesus. Simplesmente porque Jesus não tem medo. Você não vai encontrar Jesus com medo. Você vai encontrar a carne do Jesus e a alma do Jesus aflita pelo que viria. Ai, vão me matar, mas não foi para isso mesmo que eu vim? Aí nessa hora vem uma voz do céu e fala, já te glorifiquei e vou te glorificar de novo. Na hora que ele está aflito no Getsemane, ele não andou para trás não, cara. Não andou para trás hora nenhuma. Ele estava convicto. Mesmo que você trema na base, mesmo que você vá falar no meio da multidão, e você fala, nossa, eu tô com um frio na barriga, vai com medo mesmo. Não é romper pela fé. Quando você vai com medo mesmo, o primeiro passo que você dá, você fala, ó, tô fazendo, tô acontecendo. Quando você vê, você vai começar a colecionar momentos de frio na barriga e vai começar a gostar. Porque você vai perceber que atrás daquele problema que você está evitando, atrás daquela dificuldade, daquele medo, tem um destravar tão grande
que te apresenta uma vida nova. E aí esse é o segredo. Através da gratidão você quebra. Ah, eu tô com medo de ser rejeitado. Se imagine sendo aceito. Ah, mas ele tá me xingando. Se imagine já escutando coisas boas dessa pessoa. Ah, mas ele fez isso comigo. Se imagine redirecionando essa memória para uma memória diferente, uma memória nova. Isso é mentalizar, tá? Gente, até aqui tem dúvidas assim muito gritantes. Eu sei que não dá para passar tudo, né? Eu ia ficar meia hora, eu fiquei em 1 hora. Mas se tiver alguma dúvida pontual, pode falar. Ô, Theo, é Oi, muito interessante isso aí que você está falando, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é o medo mesmo. Eu falo por mim, porque, assim, tem mais de 10 anos que eu trabalho, assim, com mulheres, né? Eu lidero mulheres no meu trabalho, que eu trabalho com Mary Kay. E uma coisa que eu tinha muito medo é de pôr a cara, sabe? Na internet. Eu tenho algum receio. Eu estava falando com a Aisla que eu tenho muita bagagem, sabe? Muito conhecimento, mas eu não sei como pôr ela para fora, você tá entendendo? É o medo de se lançar. Então, a primeira coisa que vem na nossa mente, eu fica achando que vejo, vão não falar só do seu comigo, cabelo, né? O que vão falar da sua roupa, o que vão falar da sua expressão. Eu falei isso na live sabe? de ontem, falei, olha, gente, de pertinho ninguém é normal, sempre tem uns defeitinhos, assim. Mas quando É, você assume esse defeito com segurança, as pessoas admiram a sua segurança. O e a seu questão da gratidão, mesmo. a questão da gratidão que você está falando, eu aprendi, sabe, a fazer literalmente um caderno de gratidão, sabe? E Uhum. mentalizar ele todos os dias, inclusive o caderno dos sonhos, que é o Essas quê? técnicas eu já Como, pratiquei todo. Eu posso falar por experiência que eu fiz todos os dias, durante meses. Cartinhas de gratidão para Deus quando eu acordava, quando eu ia dormir. Tá? aham, E você vê o efeito que faz. Só que por que não funciona para destravar a pessoa? Tem dores que o seu inconsciente vai tapar de você, gente. Não é, dá. Tem que vir um é, outro de fora. Foi a discussão que gerou lá no grupo lá. Não dá para fazer uhum, autoanálise, não dá para você ver os seus próprios não erros. dá, Você precisa de um não espelho. dá, Você tem que vir essa informação é, de fora. Porque a sua concepção já está manchada. uhum, O seu conceito de bom ou ruim, o seu critério moral ou de bom ou ruim, certo, errado, mais ou menos, já está manchado, a sua lente já está manchada. Se você está usando um uhum, óculos que está sujo, como é que você vai saber o que é branco e o que é marrom? Você não é, sabe. Tem que vir alguém para dizer, olha, cara, isso aqui na verdade é marrom, mas você tá vendo de outra cor. Isso aqui é branco, você tá vendo marrom. Ó, troca o óculos. Aí você olha com o óculos de outra pessoa, outra visão. Jesus precisou aprender qual era a visão de Deus a respeito dele mesmo. E ele aceitou uhum, assumir. Eu sou filho de Deus porque está escrito assim, assim, assado. Não foi porque ele tirou da cabeça dele, foi Buda. Quem fez isso foi Siddhartha Gautama. Vai falar, eu acho que eu vou alcançar esse nível. Fico lá sentado até morrer. Né? Era um cara tão. Parece que é nobre a coisa do desapego, mas é uma fuga. O cara tá fugindo do apego. Ele tá medroso, com medo. Ele passa a ser apegado ao apego. Então eu preciso desse feedback. Ah, se eu não considero nenhum ser humano competente para me trazer uma informação útil, eu tô ferrado no mundo. Ferrado. Tô travado. Mas quando eu acredito que mesmo na mediocridade do ser humano, Deus pode me ensinar através dele, muda tudo. Porque Deus é o Deus do impossível, porque Deus é o Deus que expande a potencialidade humana, que faz as coisas muito maiores do que eu posso imaginar. Então, acaba sendo possível, né? Acaba sendo. uhum. Eu peguei essa do Pablo. Não é incrível, não posso dizer incrível, porque incrível quer dizer que é não crível. Então eu troquei para o maravilhoso. Pronto, maravilhoso tá ótimo. Isso aí. Mas para continuar, você estava falando a respeito da gratidão e da carta da gratidão, e isso É, fez efeito? eu vejo assim, eu sou muito racional, sabe? Mas eu acho que tem feito, eu acho não, eu tenho certeza que tem feito esse efeito, por quê? Porque a gente nos policia, né? Entendeu? E muitas das vezes, o quê? A gente tem várias propriedades. Uma coisa que eu falo, eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas e não sabia como. O meu trabalho é uma forma, mas é além disso, entendeu? Quando eu comecei a seguir o Pablo, eu percebi o quê? É na simplicidade, tá entendendo? Não, simplicidade não é aquilo que eu sou mesmo, não é fazer aquilo que eu não sou, entendeu? Então, assim,
é muito interessante, eu estava falando com a Asla, né? É muito interessante o que a gente aprende, entendeu? E a busca pelo conhecimento é onde que vai ampliar, mas realmente a gente precisa, muitas das vezes, a gente precisa de um a mais, que é o desbloqueio, para a gente romper, entendeu? A gratidão tem sido dado super certo. Quando eu comecei a fazer, falei, que bobagem que é essa? Eu parecia, nota palhaçada, mas hoje eu já vejo por outro lado, entendeu? E é muito interessante mesmo. Eu tenho gostado muito. Quando é vivido com genuinidade, funciona, né? Uhum, isso. Vou fazer uma técnica de maneira fria, calculista. Não, é você se entregar, né? E isso faz diferença. Você saber o caminho é uma coisa, você passar pela experiência é outra. Eu estudei hipnose, estudei psicanálise, mas eu falei, eu preciso passar pela experiência. Vou ter que contratar um analista para ele me analisar, para eu saber como é que é esse processo de análise. Vou ter que, numa escola de hipnose, vou ter que me deixar hipnotizar para saber como é que é. E aí eu comecei a enfrentar as dificuldades. Caramba, é mais difícil do que eu imaginava, se entregar, confiar. Mas aí eu comecei a experimentar, assim, emoções que até então eu não sabia nem que eu tinha. Nossa, coisa nova. Aqui dentro ainda tem coisa nova? Tem muita coisa nova. Tanto para transbordar, e não fica achando que você nunca mais vai ter bloqueio, não, tá? Essa coisa, vou destravar no passado, vou me tornar alguém desbloqueado. Você vai fazer bloqueio amanhã, se bobear. Tem que treinar seu cérebro, sua mente, para ressignificar assim que chega. Acabaram de me xingar aqui, opa, na sequência eu já estou escutando a pessoa falar outras coisas aqui no meu ouvido. Seu cérebro fica treinado. Você torna seu cérebro escravo, para depois ele se tornar seu amigo, porque ele passa a trabalhar para os seus interesses. Tipo Jesus com os discípulos. Eu não te chamo mais de escravos, eu te chamo de amigos, porque todas as minhas intenções eu já revelei para vocês, e vocês agora estão andando comigo em meu favor. Então mudou. A mesma coisa, seu ouvido, sua inteligência, sua criatividade. Você tem que começar a treinar isso. Transforma seu corpo no escravo, suas emoções no escravo, seu espírito no escravo, para que então ele passe a ser seu corpo amigo da sua alma amiga do seu espírito e seu espírito amigo de Deus. Aí dá certo, aí você flui. Verdade. Algo mais, gente? Ótimo. Só servindo. Eu peguei essa dica. Só servir, cara. É o que você tem. Não sei o que alguém falar que eu posso ajudar, sendo genuíno, sabendo que eu tô não fazendo entre eu e a pessoa. É entre eu e Deus. Madre Teresa Calcutá falava isso. Toda vez que eu ajudo alguém, não é entre eu e ela. É entre eu e Deus. Aí você não espera dela. Se a pessoa te cuspir na cara, você fala, tá tranquilo, tá tranquilo. Na próxima você corta mais longe. Né? Não tem problema. Tá perdoado antes de chegar aqui o cuspe. Mas, gente, tô hiper grato por vocês aqui. Eu já vou finalizando, mas eu vou ver se eu consegui gravar aqui, se eu conseguir deixar esse negocinho gravando e deu certo. Se tiver dado certo, eu vou ver se eu ponho em algum dos canais que eu tenho e aí mando o link para vocês. Mas antes eu quero saber se vocês me autorizam a postar, porque tem a imagem de vocês aqui. Se vocês der o ok aí. Pode? Claro, sim, pode. Por mim também pode. Pode ser? Pode. Ô, Té. Pode. Oi. Eu gostaria de te sugerir algo.
Fazer mais vezes. Também acho. A gente tem que estudar, né? Fazer uma mentoria pra gente, sei lá. Isso. Acho que alguns de vocês estão no grupo lá do apoio ao L4 que eu montei, não tá? Acho que Eu tô. Tá. Notei. Daqui a pouco eu tenho que vou postar o conteúdo lá já. Já tá quase no horário já. Mas é uma maneira de ajudar também, né? De transbordar com pessoas que vocês vão conhecer aí também. Oi? Ô Mag, eu conheço o Mag, gente, né? Boa noite para vocês, estou entrando aí, né, no grupo. Conheço o Mag já de alguns anos, né? Não conheço ele como Theo, mas como Mag. Mas eu acho que vai muito disso mesmo, sabe? Essa questão de tanto adquirir esse conhecimento aqui, né? Eu creio que muitos aqui são líderes de grupo, sabe? E essa questão, em todo momento nós aprendemos um com o outro, né? Até mesmo, às vezes, um comentário que o outro faz traz uma auto-reflexão e você fala, poxa, que ficha é essa que caiu nesse momento? Eu acho também que vai muito disso aqui, de pegar tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos absorvendo e também começar a lançar na vida de outras pessoas, né? É igual o Mag fala, a gente aprende muito na psicologia, é isso. O que às vezes pra gente é banal, para o outro vai fazer um outro sentido, é uma outra realidade que nós trazemos. E eu sinto muito isso mesmo, sabe? Eu também sou da área da psicologia, e às vezes um comentário, algo que você mostra para esse outro... De 10 anos atrás, né, Vivi? Na época da PUC ainda, 2010, na primeira turma do primeiro semestre. Eu fiquei mais tempo que o esperado, mas foi uma experiência para mim hiper rica. Depois um dia eu conto para vocês. A gente acabou se encontrando aí, né? Só que nós acabamos encontrando no código da PNL. Foi. Mas é isso, sabe? Porque, gente, é muito isso, porque às vezes as pessoas lá fora estão sofrendo e muitas das vezes a solução está ali e às vezes é um outro que chega e faz a diferença. Eu escutei uma frase que faz muito sentido para mim. Porque muitas das vezes, quando nós fomos crianças, nossos pais falaram, não conversa com o estranho, não dê atenção para estranho. E hoje eu percebo como se relacionar com o estranho é importante. Porque muitas das vezes você acaba pegando pecinhas desse estranho que vai complementar a sua formação como um ser. E esse complemento é uma troca, né? Uma via de mão dupla. Você acaba transbordando, né, na vida dessa pessoa e essa pessoa também traz coisas que vão fazer sentido na sua vida. E eu percebo isso muito. Também sigo o Pablo há algum tempo, né? E outros autores também que a gente vai complementando e foca muito nessa transformação, sabe? Tanto transformação de vida de nós, né, que estamos ali nos alimentando, absorvendo conteúdo às 4h59, tá, e aí, o que nós vamos fazer diante disso? Poxa, vamos transbordar. Eunice trouxe uma questão aí, até mesmo relacionada de autoimagem, né, Eunice? Eu passei também essa questão. Que eu gosto muito de trabalhar o desenvolvimento pessoal nas pessoas, também sou instrutora de desenvolvimento pessoal, e o que eu faço muito ali no presente, eu gostaria de fazer um pouco mais nas redes sociais. E vem muito esse bloqueio, gente. Quando eu falo que o cérebro é negativo, é muito isso mesmo. Que fala, mas as pessoas vão tirar a credibilidade. Quem é você para postar isso? Agora você está se achando? E na hora que é tão banal para você uma coisa, na hora que você fala, quer saber? Vou colocar. Aí as pessoas te dão um feedback, você fala assim, uau, se eu tivesse escutado meu cérebro, eu ia ficar péssima. E o feedback que você tem das outras pessoas mostra isso mesmo. Uma dica que eu peguei, assim, essa veio do céu, que se um mendigo vier falar para você que se você investir pelo menos 10% do seu capital, do seu dinheiro, em fazer mais dinheiro, você vai acabar ficando rico. Só porque ele é mendigo, isso não passa a ser mentira. A verdade continua sendo dita. Jesus falava isso a respeito do João Batista. Quem que vocês foram ver lá no deserto? Vocês foram ver um cara cheio das pompas, bem vestido? Não, cara. Vocês foram buscar o que lá? Não é conhecimento? Ele não comia isso, não bebia aquilo, vocês reclamavam. Tá aqui quem come e bebe, vocês estão reclamando, é sempre. Vai ter gente que vai reclamar do Pablo a respeito de dinheiro. Ele é quase bilionário já. Vai ter gente que vai reclamar, sei lá, de gente que são especialistas no assunto. Porque a vida é reclamar, dessas pessoas é só reclamar, é aquela causa emocional. Tá precisando de amor, tá precisando de mostrar, alguém mostrar afeto e falar, cara, tá tudo bem, você vai ficar bem. A dor vai passar. Então, a informação que você tem pode curar pessoas. Passa ela. Vai ter quem vai reclamar? Óbvio que vai. Não fica com medo de receber reclamação, não. Se alguém reclamar de você, fica feliz. Porque reclamaram até de Jesus, tô no lucro. Não me pregaram na cruz ainda. E se me pregar, parece que é coisa boa ainda, né? É honra. Então, vambora. Não tem como perder nesse sentido, né?
Ô, Eunice, eu também sou consultora Mary Kay e eu passei por isso que você está passando. Quando começou a pandemia, que começou esse negócio de online, eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Porque eu não ia, eu morria de vergonha, eu tremia, eu falei, agora fudeu tudo. E aí eu fiz uma mentoria e a pessoa falou assim pra mim, você precisa ligar o botãozinho do foda-se, porque quem ri de você é porque não tá fazendo. E eu tomei isso como uma verdade violenta. Eu gravo vídeo quase todos os dias, dos 30 dias pra cá. Legal. Quase 30 dias, já legal. Que eu gravo assim, sempre. E eu liguei mesmo o botãozinho do foda-se, quem não quiser ver, é só pular os stories, é só sair do vídeo e o resto, né? O resto vai que vai. Tem um botão de X aí, pode clicar nele, né? Que bom, né? Eu falo que eu, assim, eu não tenho mais, né? Porque eu estou trabalhando nisso, né? Mas eu tenho... Eu talvez até tenha ainda um certo bloqueio, né? Não sei se eu ia falar isso, não, mas vamos pôr inferioridade, entendeu? Mas eu tinha muito medo de chegar às pessoas que tinham outra posição melhor que eu, entendeu? Isso eu já estou começando a mudar isso. E aí, ontem, né, eu fui fazer uma máscara lá e eu falei assim, gente, por que eu não vou falar dessa máscara? Eu vou usar e vou falar. Aí eu pus lá uma coisa no cabelo e meu menino, meu Deus, você vai parecer desse jeito? Mas tem que parecer desse mesmo, porque a pessoa tem que ver como que tá mesmo. Então, assim, isso aí eu já tô começando a fazer, entendeu? Olha aqui, você vai gostar. É aquilo que você falou, a gente tem que passar aquilo que a gente sabe. E o que eu percebi em toda essa minha trajetória, como que as pessoas, elas têm tanta dificuldade de colocar para elas que elas não são capazes, entendeu? É o que mais a gente enfrenta. Eu não sei você, né? Eu hoje, né? Eu tenho lá 10 anos de Mary Kay, hoje eu sou como uma diretora, mas assim, até hoje eu enfrento desafios, entendeu? E a minha unidade, as pessoas também. Então, o que eu percebi? O que eu posso fazer a mais para ajudar as pessoas de outra forma? Não com a visão de a Eunice, diretora Mary Kay. A Eunice pessoa, entendeu? Como o Pablo fala, como conhecimento, como ajudar ela na autoestima, no autoconhecimento. É o transbordo, né? Entendeu? É isso. Mas eu vou falar que eu sou psicóloga, eu falei, não fica me definindo, não. Me chama de psicólogo, você até me rebaixa, você me limita. Aí eu não posso falar de observação, não posso falar de fazer dieta cetogênica, por exemplo. Eu sei fazer dieta cetogênica, eu sei fazer dieta, sei fazer cozinha. Aí eu não posso falar porque eu sou psicólogo. Então para de me limitar. Cuidar da sua vida, como você fala. Que legal. Oi. Garantido é difícil mesmo. Garantido é difícil. Ai, garantido é muito difícil. Todo dia é difícil. Ô, Theo, você trabalha com investimento? Também, já tem uns 4 anos mais ou menos que eu comecei a mexer a respeito do mercado. Eu comecei querendo oferecer programa de instrução emocional para operador de mercado. Aí eu percebi que eu não podia mostrar só a teoria, mas eu queria sentir também na pele quais que eram as dores deles. E eu senti bem na pele mesmo, assim, bem profunda. Dói, viu? Dói. Dói muito. Eu vi o Augusto Cury, vou até falar, não sei se isso aqui vai acabar chegando nele, mas não tem problema não. O Augusto Cury oferecendo treinamento emocional para gestão emocional para trader. Eu falei, cara, tá errado. Ele não sabe as dores. Se ele soubesse as dores, se ele tivesse solução, ele estaria operando, não tem como. É uma dor, assim, eu até entrei nesse desafio dele, né? Porque ser trader, porque eu também sou trader, né? A gente tem várias funções. E eu entrei, mas assim, não é nada a ver. Realmente não conhece nem um pouquinho da nossa dor, do medo ali na hora que você dá uma ordem. É totalmente diferente. Entenda que o dinheiro, até para o Jesus, ele foi colocado como se fosse um senhor ao mesmo patamar de Deus para os homens, né? Na visão dos homens. Então, o dinheiro é o que vai te possibilitar, por exemplo, ir para a França amanhã. Entende? Às vezes eu falava com pessoas assim, vamos
Vamos para Dubai, só almoçar lá e voltar? Ah, que loucura, mas sem tirar nenhuma foto. Como é que você se sentiria? As pessoas ficam com medo de conceber essa ideia. Aqui na cidade que eu tô morando, tem 4 mil habitantes. Teve um rapaz que eu falei assim, aqui, vamos passear pela América do Sul? Vamos lá para Bolívia? Nós já pensou que legal que ia ser? Não, eu tô te convidando, vamos. Não sei quando que eu vou ter esse dinheiro, não, mas eu pago, fica tranquilo. Vamos marcar para o mês que vem? A gente dá um jeito de arranjar o dinheiro? Ah, eu não vou não. Ficou com medo. A possibilidade. Ah, seria legal, não é legal, mas na hora do vamos ver, fica com medo, porque é uma situação tão diferente do esperado, do comum, e quando você tem acesso a dinheiro, que na sua concepção passa a ser infinito, é como se você estendesse a sua capacidade para o infinito, e isso dá medo. Eu senti medo de me ver com tanta potência financeira, assim. Eu senti medo, nunca tinha sentido isso antes. Porque o dinheiro, eu sabia fazer dinheiro, mas eu nunca tinha feito tanto em tão pouco tempo, e tão fácil, clicando no botão. Isso me trouxe medo. E eu falei, caramba, se me trouxe medo só de pensar na capacidade de ter, como é que esse medo vai me derrubar ali na frente? Eu vou ter que explorar isso melhor. E foi dito e feito. A hora que você perde o dinheiro, você sente a dor 3 vezes mais dobrada. É uma dor... Pode ensinar para nós. Nossa, você entrou com 100, aí você fez 3 mil. Aí se você voltar e ficar só com 200, você começou com 100 e você saiu com o dobro, né? Não vai sentir assim. Você vai sentir uma dor horrível de que você perdeu 3 mil. Você tá louco, perder 3 mil. O cérebro parece que não tá feito para perder. Parece que o Adão lá dentro fala assim, não, eu não posso perder, eu quero abraçar minha vida. Cara, abri mão. Eu comecei a ressignificar a palavra perder. Per, para e der, dar. Então é para dar. Não é para dar sua vida. Aquele que perder sua vida, você vai receber de volta 100 vezes mais. Aquele que abrir mão de tudo, então eu tô abrindo mão. No mercado, eu vou me permitir abrir mão do meu gerenciamento. Pega lá seu financeiro, 10% é para arriscar, então coloca 10% para arriscar. É para dar. É perder, é para dar. Aí se vier, gratidão. É gratidão. Só que, claro, você vai colocar estratégias estatisticamente mais viáveis, né? E tem que ser frio, não envolve com o mercado, emocionalmente, não envolve, você vem com a ideia da gana de que eu vou ganhar mais, eu vou ganhar mais, eu vou ganhar mais. Não tem eu no mercado, não existe eu. O ego vai derrubar qualquer pessoa. Eu li esses dias um livro, O Ego é Seu Inimigo, recomendo demais para todo mundo que segue o Pablo. Excelente, para quem está montando negócio, para quem mexe com o mercado financeiro. O ego é o seu inimigo. Me trouxe a perspectiva, assim, de que não importa o lugar que você está no mundo, a fama que você tem, um dia você vai tomar uma rasteira, e se você não estiver esperando por ela, não souber que o crédito tem que ser dado, não assuma o crédito de nada. Gente, é como se Deus tivesse dado, assim, o segredo da vida para os cristãos. Dê todo o crédito para Deus. Porque o dia que alguém tiver algo para te apontar, você fala assim, mas eu nunca peguei o crédito. Eu nunca peguei o crédito. Então, se der errado, Deus quis assim, se der certo, o crédito é dele também. Entende? Você não tem como errar, você tira o seu da reta, totalmente. Totalmente. Mas, gente, desculpa ter estendido tanto assim. Eu vou ter que finalizar um outro projetinho aqui para tocar ainda, senão minha gestão no tempo, não é nem gestão do tempo, né? O Pablo tá aí mudando isso. Gestão do tempo não fica tão legal. Tá certo. Mas brigadíssimo pela companhia de vocês. Para quem tá assistindo isso aí, nós que agradecemos, Theo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Aí, às vezes é um assunto que eu já sei tocar, eu vou comentar lá. Eu tenho essa sina comigo de falar assim, olha, se eu não sei do assunto, eu vou ficar calado e vou perguntar, porque eu quero aprender. Mas como eu sou um curioso e eu aprendi a aprender, às vezes eu começo a tatear no assunto, vou estudar as bases, aí eu banco no Pablo. O Pablo fala isso, eu me identifiquei com ele. Vou mexer com marcenaria, eu entendo tudo agora de marcenaria. Vou mexer com construção, eu entendo tudo de construção. É curiosidade. Se permita ser curioso, se permita aprender, se permita aprender a aprender. Vai tatear. Quer mexer com pintura? Pega um pedaço, vai pintar na parede. Não fica esperando você ter o quadro, a tinta melhor do mercado. Não. Passa carvão na parede, você vai começar a trabalhar. O feito é melhor do que perfeito. Aprendi essa com o Érico Rocha. E é muito bom. Preparar, fogo e apontar. Troca a ordem aí. Vai experimentar viver pela fé no conhecimento também. Mas, gente, super obrigado. E obrigada para vocês. Qualquer coisa, a gente está lá no grupo também. Ok? Ok. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, Boa noite. Obrigada, tchau.